Agora mais forte. Nesse bom dia nem parecia a mesma igreja que estava a louvar. Agora, há uns segundos atrás, é um privilégio estarmos esta manhã juntos na casa que o Senhor abriu aqui em Samora Correia para que louvemos o seu nome. Irmãos, hoje nós vamos estar a ler e a estudar 1 Pedro. Porém, antes de começarmos... Epa, isto aqui está estranho. Antes de começarmos, hoje é o Dia da Mulher. Talvez aqueles mais politicamente inclinados estranhem, não vamos falar do Dia da Mulher aqui na igreja, porque isso é coisa de outros partidos que nós não defendemos, ou algo parecido. Nós, por acaso, não temos essa ótica aqui na igreja. Nós somos muito agradecidos pelo papel que as mulheres têm. Quem criou as mulheres foi o nosso próprio Deus. Eu estou muito agradecido a Deus pela minha. E nós não nos podemos esquecer do papel importante que as mulheres tiveram ao longo da história da igreja, ao longo da revelação de Deus para a humanidade. Vemos o claro exemplo de, por exemplo, o jovem Timóteo, que Paulo louva pelo ministério que as mulheres tiveram na sua vida, e outras mulheres que vemos como partícipes na história da igreja. Não gostaríamos de deixar isto passar em branco, então, mulheres, sintam-se agradecidas, abençoadas, ouvidas, porque o nosso Deus cuida também de vós. O nosso Deus não é um Deus machista, também não é a pregação deste domingo, mas não queria deixar isto passar em branco. Então, homens, se pudermos dar uma salva de palmas pelas nossas mulheres, se tiverem uma mulher ao vosso lado, digam obrigado, dê-lhe um abraço. Se for a vossa mãe, agradeçam. Se for a vossa esposa, peçam desculpa por não terem levado o pequeno almoço na cama. Aí, o dia ainda não acabou, então ainda se podem redimir, ok? Entretanto... está agradecido. Já fez o deles. Esqueci-me também aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Temos alguns aqui que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, mas, por favor, membros da igreja, ajudem-nos aí a não deixar que nenhuma dessas caras novas saia sem receber um abraço. Eu gostava de deixar aqui, pelo menos, o agradecimento ao nosso amigo Marcelo por ter vindo no dia de hoje. Um grande amigo que tem ajudado muito aqui na saúde do meu pai. Então, as vossas orações são respondidas muitas vezes através da vida deste homem aqui. Também agradecer ao Tommy e à Darcy pela vossa visita aqui. Quem não conhece, o Tommy esteve a servir aqui na igreja 2 anos, algo por aí, e foi um tempo muito bom, e serviram bastante por aqui. E a Darcy, a nossa amiga aqui, nem sabe o que é que estamos a dizer, mas gostamos muito de ti, Darcy. E de resto, se ainda não foram cumprimentados, por favor, não saiam sem serem cumprimentados. Agora sim, 1 Pedro, todos têm? Está fraco. 1 Pedro, amém, misericórdia. Irmãos, hoje nós vamos estar a falar sobre vida após a morte. E pensamos, vida após a morte, isso não devia ser uma pregação em Apocalipse, algo parecido. Mas não, hoje nós vamos estar a falar vida após a morte, mas se calhar podes até pensar que isto é, como é que se chama? Publicidade enganosa. Prometo que não é, e eu gostaria de contextualizar um pouco este título à luz daquilo que vamos estar a ver em 1 Pedro nesta manhã. A maioria de nós, que já temos algum tempo de igreja, já nos deparamos com a passagem em Efésios 2:1 que diz: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele, no caso Deus, deu-nos vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou então já ouvimos, por exemplo, Gálatas 2, 19 e 20, que diz: Eu estou crucificado com Cristo. Alguém que está crucificado não permanece vivo durante muito tempo. Estou crucificado com Cristo, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Estas passagens são passagens que nos mostram que quem está morto, mas que é salvo, tem uma nova vida. Esta vida, ela é vivida em Cristo. E hoje nós vamos estar a ver algumas instruções que Pedro tinha deixado para um grupo de irmãos que, curiosamente, eu acho que este grupo de irmãos se parece muito com a comunidade que temos aqui em Samora Correia. Então hoje, nesta passagem, nós vamos estar a ver que há vida após a morte. A vida após a morte também não é para todos. Nem todos desfrutam da vida após a morte.
Também gostaria que pudéssemos estar a notar que a salvação é útil agora e que também a nossa salvação implica ação. Mas antes disto, vamos orar. Meu Pai, obrigado pela oportunidade que temos de estar juntos na Tua casa. E, Pai, pedimos que a Tua palavra seja pregada, Pai. Fala através de mim. Pai, que possas quebrantar os nossos corações. Ajuda-nos a ter um espírito humilde, disposto a reconhecer aquilo que Tu nos queres ensinar, Pai. Quebranta o nosso coração, quebranta o nosso orgulho, Pai. Ajuda-nos a louvar-Te em tudo aquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Olha, eu estava a perguntar aos irmãos a criticar sobre 1 Pedro e eu ainda não tinha deixado a minha Bíblia lá. 1 Pedro 1. Pode parecer bastante, mas vamos estar a ler este capítulo e peço que acompanhem a leitura com os vossos olhos. Sei que há algumas versões diferentes, porém entendam o contexto. Isto ajuda-nos a enriquecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. 1 Pedro 1, e eu vou estar a ler até ao versículo 25. Será todo o capítulo, ok? É o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, que não se contamina, não se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós, e não para si mesmos, que eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Portanto, com entendimento, pronto para entrar em ação, tende autocontrolo e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatado pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim que já tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda a pessoa é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Quando nós lemos um capítulo como este, às vezes chegando ali já no 3º ou 4º versículo, já desanimamos. Às vezes até no primeiro, porque falamos aqui de alguns pontos que eu nem sei onde é que ficam no mapa, e depois falamos de uma herança corruptível, incorruptível, e o sangue de Cristo, e uma pessoa pensa: eu já estou salvo, já está bom, não entendo estas coisas que estão por aqui a passar. Diz aqui que no final a palavra do Senhor permanece para sempre, eu também vou permanecer para sempre, e está bom. Mas é bom que nós possamos prestar atenção àquilo que uma passagem como estas nos ensina. Uma passagem tão preciosa.
Como talvez alguns podem entender, esta carta de Pedro é uma carta. Okay? É uma carta, mas esta não era uma carta comum. Não era uma carta que era direcionada a um irmão específico, não era direcionada a uma igreja específica, mas esta carta tinha sido escrita para estrangeiros que estavam no Ponto, na Ásia, na Capadócia, na Galácia e na Bitínia. Na altura, este era mais ou menos o Império Romano, ok? E Pedro ele está a escrever esta carta especificamente aos irmãos que estavam na Ásia, na Galácia, Capadócia, Bitínia e Ponto. Ok? Ponto, não é ponto final, acabou aqui a conversa. Realmente havia uma cidade muito proeminente, muito importante nestes tempos. Aqui. Hoje em dia, alguém sabe qual é este país? Turquia. Ok? Aqui, nesta zona, estes irmãos que receberam esta carta circular que ia passando de irmão para irmão, olha, lê esta carta, passa ao próximo, não é o mesmo, e ia passando por aqui. Daqui saíram as 7 cartas, para aqui eram direcionadas as 7 cartas que nós vemos no princípio de Apocalipse. Vemos cartas como para a igreja de Éfeso, Filadélfia, Pérgamo e por aí adiante, ok? Então não estranhem ver estes irmãos e como é que estas igrejas começaram. Nós não vemos, olha, vemos aqui um indício de que trabalho missionário foi feito ou que havia cuidado apostólico para com os irmãos nesta zona. Nós sabemos que estes irmãos eram estrangeiros, eles tinham sido separados, ou seja, escolhidos, santificados pelo Espírito Santo de acordo com o seu plano. E aqui quando nós falamos que a vida após a morte não é para todos, a verdade é que não é para todos porque nem todos são escolhidos. Isto é um ponto que talvez pode criar alguma confusão. Pensar, olha, este tema de escolhidos faz-me parecer um Deus que não é amoroso, não é o Deus que eu aprendi na escola dominical. Jesus ama todas as crianças, mas espera, nem todas as crianças talvez são escolhidas. Como é que isto funciona? Nós hoje vamos gastar mais algum tempinho falando sobre isto, mas sempre que nós falarmos sobre este tema de escolhidos aqui na igreja, eu gostava que nos lembrássemos de pelo menos este versículo. Este versículo que diz, Ele, ou Deus é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Este é o coração de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Estes irmãos, nós vemos que eles foram escolhidos, e aqui, em específico, estes irmãos foram escolhidos por Deus, segundo o seu plano, e mais à frente nós vemos que este plano de Deus já tem alguma presciência. Antes da fundação do mundo, se chegarmos mais à frente, lendo segundo a Pedro, nós entendemos que este plano vem desde antes da fundação do mundo. A vida após a morte, apesar de ser para os escolhidos, e Deus escolhe pessoas em específico, está disponível para todos e tem de ser partilhada a todos. O Evangelho deve ser partilhado com todos. E os escolhidos, venham de onde vierem, eles pertencem todos à mesma família. Lembra-se no princípio desta carta, diz que Pedro está a escrever aos peregrinos da dispersão, ou da diáspora. Okay? Os irmãos que estavam naquelas zonas do mapa, a maior parte deles eram gentios, mas também havia judeus que tiveram de ser forçados fora das suas casas, onde hoje nós conhecemos como a nação de Israel. Esta expressão da dispersão ou da diáspora é uma expressão, uma referência comum aos judeus que tinham sido exilados ou dispersos durante o cativeiro da Babilônia. É interessante que nesta carta, Pedro, várias vezes, ele utiliza termos que eram utilizados para os judeus, mas ele usava-se em referência aos gentios. E eu gostava de deixar claro, talvez para alguém que não saiba, o que é um gentio. Eu quando era criança, eu achava que gentil era alguém gentil, não gentil. Achava que era alguém simpático. Eu lia a Bíblia e achava, mas por que as pessoas têm tanta resistência com alguém que é gentil? Há uma diferença entre alguém que é gentil e um gentio. Um gentio é um não-judeu. Não partilhavam a mesma cultura, não partilhavam a mesma gastronomia, não partilhavam a mesma fé. E daí, quando começaram estes irmãos a serem adotados na igreja, havia algum choque.
havia algum choque com estes irmãos, justamente por isso, porque não partilhavam da mesma raiz. Mas agora, quando nós pensamos, olha, a carta foi escrita para os gentios, alguém que talvez para algum tempo para pensar, espera, mas eu lembro-me em Atos 10, quando nós estudamos, que aí foi quando o Evangelho começou a ser partilhado com os gentios. Os gentios antes não podiam ser salvos. Ninguém nunca parou para pensar nisso. Olha, antes os salvos eram só os judeus. Como é que um Deus bom só salva algumas pessoas em específico? Isto às vezes pode se tornar confuso. Mas eu gostava que nós nos lembrássemos que a salvação sempre foi através da fé, pela graça de Deus. Salvação sempre foi. A diferença é que ao longo destas diferentes etapas, esta fé era pregada por meios diferentes e manifestada de maneira diferente. Então, por exemplo, logo após a criação, Deus escolheu a propagação da sua vontade através de um homem. Quem era este homem? Na criação. Adão. Ok? Adão ele era responsável, principalmente depois da queda, Adão era responsável por instruir a humanidade acerca do Deus Criador e como agradá-lo, com testemunhos da sua queda e também do sacrifício de Caim e Abel. Era responsabilidade de Adão passar isto de geração em geração. Na altura do dilúvio, Deus escolheu que a propagação da sua vontade seria através de uma família. Lembram-se? A humanidade estava-se a portar muito mal e Deus diz especificamente a Noé e para a sua família, olha, preguem que este povo está-se a portar mal, preguem que vem o dilúvio, construam a arca, e era a responsabilidade de Noé e a sua família pregar a justiça de Deus, a condição pecaminosa do povo e o juízo que Deus traria com o dilúvio. Após isso, eles tinham de repovoar a terra com esta missão, espalhando-se. Eles espalharam-se? Não se espalharam. Tanto que estavam todos em conjunto, o episódio da Torre de Babel, mas alguns versículos após a Torre de Babel, Deus escolheu que a propagação da sua vontade já não seria através de apenas um homem ou através de apenas uma família, mas seria através de um povo. E houve um homem que foi escolhido para começar uma nação. Quem foi este homem? Convicção. Quem foi este homem? Abraão. E Abraão, sim, foi usado por Deus para iniciar o povo de Deus, a nação de Israel, escolhida para ser uma supernação. Uma nação que qualquer um que entrasse, que pensasse em ter algum conflito com Israel, pensaria, nós temos aqui o nosso Baal, temos aqui todas as nossas divindades, mas nenhum dos nossos deuses se compara com o Deus de Israel. Isto seria uma nação única, com bênçãos, leis e milagres que atrairiam a atenção de outras nações, que desta maneira viriam a conhecer a Deus, tendo a oportunidade de render-se a Ele. Então entendem? Deus sempre se preocupou em dar-se a conhecer. Deus sempre se preocupou em que pessoas fossem salvas. Deus sempre se preocupou em que houvesse testemunho da sua pessoa. Nós vemos poucos casos de conversão no Antigo Testamento. Talvez porque não fosse o foco. Nós podemos nos lembrar de alguns servos estrangeiros de Abraão. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Raabe. Podemos nos lembrar, por exemplo, de Ruth. Mas eles realmente não são o foco. Eles convertiam-se através do proselitismo, que significava literalmente seguir as leis do Antigo Testamento, incluindo a circuncisão. Tanto que houve uma confusão quando começou a igreja e começaram a chegar os gentios e eles diziam, olha, tudo bem, meu irmão, mas vais ficar aqui ao pé de nós e, se tu és homem, vamos ter que marcar uma visita ao centro de saúde porque vamos ter que marcar a tua circuncisão. Nós podemos ir ao McDonald's contigo, tu podes ir pedir um CBO, mas pede para que fiquem com o teu bacon. Tu não podes comer bacon. E tinha começado a haver esta implicação cultural dentro daqueles que Deus tinha escolhido para espalhar o Evangelho. Eu não sei se nesta carta alguém pensa, olha, ali eles falam de estrangeiros, o propósito é espalhar a Cristo, escolhido. Eu não sei se tu te sentes identificado em algum destes pontos, se te sentes com alguma dúvida, se está confuso para ti. Se está confuso para ti, eu gostaria que continuasses a prestar atenção nesta pregação. Talvez te ajude a perceber se realmente tens vida após a morte, se toda esta história de igreja se te confunde,
Se não, olha, realmente existe uma família, eu pertenço a esta família. Quando nós lemos os versículos 3 a 5 de 1 Pedro, que diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia. Pedro ele está a falar aqui para um grupo de irmãos que ouve isto e pensa: poxa, ele está a falar de esperança. Eu aqui neste grupo misturado, que há toda uma história por trás que eu não conheço, que não faz parte da minha cultura. Ele diz esperança. Olha, Pedro, eu estou a ouvir isto, mas estou a ouvir isto com um coração algo duro. Isto está a ser lido na minha igreja, na minha congregação, mas estás-me a falar de esperança. Olha, Pedro, nós não viemos aqui para esta Turquia, nós não viemos aqui para estes pontos porque, olha, queríamos fazer turismo. Viemos por aqui porque queríamos conhecer a Turquia. Nós não viemos aqui porque havia uma economia atrativa. Nós não viemos com uma bolsa de estudo para a Turquia. Nós viemos para cá porque nós fomos perseguidos. Fomos perseguidos. Estavam a matar os nossos. Olha, vim para aqui porque mataram o meu irmão. Quando ele assumiu que era cristão, mataram-no. Olha, eu vim realmente aqui para a Turquia porque nós fomos arrancados da nossa casa, que tanto nos custou a comprar, a construir. Por isso é que eu vim para cá. Estás-me a falar de esperança. Olha, nós fomos roubados dos nossos negócios de à geração. Meu pai tinha uma padaria que era do seu pai, e fomos arrancados, fomos roubados de lá. Eu vim para aqui, para a Turquia, e quem disse que eu falava turco? Tive que aprender um novo idioma por conta disto. E este povo é o que está a receber esta mensagem de Pedro a dizer de esperança, de misericórdia. Eu não sei se conseguem colocar os vossos pés nos sapatos destas pessoas, mas não era uma situação agradável. Não era uma situação que passaria, estou aqui com alegria nesta situação. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, e muitos de nós podemos estar com esse pensamento hoje, e um pensamento que não é necessariamente errado, mas pensar, olha, no céu é que vai ser bom. Quem daqui não pensa isso? E não é mentira, no céu é que vai ser bom. Sim ou não? Às vezes nós pensamos também que a nossa salvação, ela funciona como um seguro de vida. Aqui está mal. Mas pronto, já fiz o meu seguro de vida aqui na Terra. Se eu morrer, a minha esposa fica com tanto. E também já fiz o meu seguro de vida para a minha alma, porque quando eu morrer, já sei o que é que vai acontecer com a minha alma. Eu venho a Cristo porque assim eu não vou arder no inferno. Aqui está mal, mas eu não vou arder no inferno. E vou estar bem posicionado para a eternidade. É verdade que nada se compara àquilo que nós vamos experimentar na eternidade. Nada se compara. Nós não vamos mais ter lutas, não vamos mais ter dor, não vamos mais precisar de chorar, não vamos mais lutar contra o pecado. Mas Deus ele prometeu-nos uma herança que não se pode destruir. Uma herança que não pode perder valor, uma herança que não se pode estragar. E esta herança sim havemos de receber no céu. Mas nós não podemos pensar que a salvação é apenas útil para o futuro. Não podemos pensar que apenas, mais vale morrer já porque isto aqui não está bom. Eu gostava também de que nós pensássemos um cristão, quando passa por algum problema, e podemos olhar aqui dentro da nossa igreja, um cristão, quando enfrenta algum problema, ele enfrenta de maneira diferente. Nós não costumamos ouvir um cristão chegar e passar por um problema grave e dizer: isto é o fim do mundo. Não costumamos ouvir um cristão a dizer isso. Aquilo que para muitos pode ser a desgraça de uma vida, para nós é apenas um vale da sombra da morte. Para nós é um vale da sombra da morte, em que nós atravessamos e que nós não tememos mal algum, porque sabemos que Deus está connosco. Não importa quão longo seja o vale da sombra da morte, nós sabemos quem é a luz que dissipa as trevas. Nós sabemos que no final da corrida vai valer a pena. Por isso é que nós temos uma esperança viva. Por isso é que isto é mencionado nesta passagem. E não é positivismo tolo. Quem lê esta passagem pensa: estamos a ler aqui que nos regenerou para uma esperança viva, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e aquela parte que nós lemos e não entendemos, que é para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, nisso é que temos alegrias.
ainda que agora tenhas que passar um bocadinho mal, ainda que agora sejas afligido, é aqui que está a tua alegria. Não é positivismo tolo, é a certeza de que temos um instrutor de conduções que vai ao nosso lado e ele tem o pé nos pedais, se for preciso. Nós temos um Pai que não deixará de providenciar o pão na nossa mesa. Nós temos um pastor perfeito que não deixará que nada nos falte. Nós temos um Deus todo-poderoso que nos protege e tem um futuro preparado para nós. É nisto e por isto que temos alegria, mesmo apesar de agora e temporariamente sermos afligidos por várias provações. Nas nossas provações, a nossa fé, tal como o ouro, tem a pureza comprovada, de maneira a ser digna de louvor, glória e honra a Cristo. Quando estamos a passar por provações, aí sim vemos se compensa ter aquele colar que tem uma cruz por aqui, ter aquele peixinho na parte de trás do carro, usar uma pulseira evangelística, ou quando assumes no teu trabalho que és cristão, ou como quando pai de família tens de assumir a responsabilidade espiritual da tua casa. Deus está a purificar a tua fé. Deus está a tirar as impurezas, tal como o ouro vai ao fogo para que toda a escória seja queimada, seja colocada de parte, assim mesmo a nossa fé. Assim mesmo crescemos. Pedro ele também diz, olha, no versículo 8, Jesus Cristo, vocês nunca o viram, mas vós os amais, e sem vê-lo agora crendo, exultais com alegria inexprimível, com glória. Eu passo por provações, injustiças e erros. Como eu passo por estas injustiças, erros, consequências, isto é um muito bom termômetro para eu entender se realmente eu estou a desfrutar de vida após a morte. A maneira como eu enfrento provações, desafios, é um excelente termômetro para que eu saiba se realmente eu sou salvo ou se não sou. Se esta é toda a vida que vou viver, ou se isto para mim eu já estou a viver com a perspectiva na eternidade. Eu já estou a viver a minha vida após a morte. Passo por provações, injustiças, erros, consequências e ainda assim eu tenho experimentado alegria. Ainda assim, de uma maneira que é inexprimível. Eu não consigo explicar, mas tenho esperança. Eu sei que estou aqui no vale da sombra da morte e está caveiras em todo o meu lado, está apertado, não tenho dinheiro para nada, estou com dores, estou com uma doença terminal, a minha família está desfeita, mas ainda assim tenho uma esperança, uma alegria que não se pode explicar. Não é porque tens uma super personalidade, não é porque és uma super pessoa, é por Cristo. Por Cristo que te dá a esperança de um futuro. Eu tenho a convicção de que Deus me quer ensinar algo quando eu estou a passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei que estou a ser provado como ouro e que Deus quer retirar de mim as impurezas, de maneira a que eu seja uma joia digna de ter o nome de Cristo gravado em mim. Sabe, eu acho muito bom aquele conceito do peixinho na parte de trás do carro. Mas eu não tenho coragem de usar. Porque eu sei o condutor que eu sou. E cada vez que cometo alguma ilegalidade, eu pensar, poxa, o peixinho está ali atrás e eu estou a carregar o nome de Cristo. Eu sei que eu não sou um condutor digno de ser chamado cristão. Estou a usar um exemplo simples. Mas a partir das nossas provações, Deus quer formar em nós um caráter que é digno de carregar o nome de Cristo. Não importa o que vai acontecer. Eu sei qual é o meu destino final. Estou a passar por um aperto. Mas eu sei também como é que este aperto... Perdão, estou a esquecer do slide. Eu sei também como é que este aperto vai terminar. Se não ficou claro, eu gostava de tentar esquematizar um pouco como é que a salvação é útil para nós no dia de hoje, não apenas no futuro. Então vou precisar aqui um pouco da vossa participação. Uns améns, simples améns, ok? Primeiro, sou salvo? Se não és, não digas amém. Grita misericórdia e no final do culto vamos falar contigo, ok? Sou salvo. Vamos supor, olha, sou salvo. Amém, é isso, também estava a esquecer. Sou aperfeiçoado em provas de fé, amém? Entendemos isso. Não é, Deus não é masoquista e está a pensar, quero fazer este sofrer, toma, Esse não é Deus, ok? Também, tenho um futuro garantido. Amém. Como é que isto funciona? Eu sou salvo, por isso eu sou aperfeiçoado em provas de fé. Sou salvo, mas o processo de santificação continua. E como eu sou aperfeiçoado em provas de fé, sei que vou passar por uns apertos, eu não tenho medo, porque tenho um futuro garantido. E porquê que eu tenho um futuro garantido? Porque sou salvo. E porque sou salvo,
Eu tenho de passar por provações para que a minha fé seja aprovada. E passando por essas provações, eu não tenho medo porque tenho um futuro garantido. Porquê que eu tenho um futuro garantido? Porque sou salvo. Entendemos como funciona? Entendemos como é que a nossa salvação é útil também nos dias de hoje? O nosso ânimo vem da nossa salvação. Este é o nosso combustível. É assim que avançamos. É por isso que não desanimamos. É por isso que passamos por provações, mas estamos tranquilos, porque sabemos que temos um futuro garantido. Porque somos salvos. E porque somos salvos, seremos... Perceberam o conceito, certo? Que não o esqueçam. Mas agora, eu já vou passar todos os slides porque eu vou esquecer. Agora, irmãos, é interessante porque apenas uma parte que às vezes fica difícil para entender. Nos versículos 10 e 12, diz que, olha, os profetas falaram sobre isto antigamente, mas eles não sabiam o como, nem sabiam o quando, nem sabiam o porquê, e até mesmo os anjos gostavam de entender isto que nós acabamos de entender. Isto que nós acabamos de entender nesta carta. Olha, pessoas de diferentes culturas que são escolhidos do plano de Deus e que agora são salvos e têm uma esperança, mas estão a passar grande aperto. Como é que isto funciona? Profetas, anjos gostavam de entender isto. E nós temos o privilégio de caminhar confiadamente, entendendo esta verdade tão simples. Mas agora, irmãos, somos salvos, temos ânimo, mas eu gostava também que nós nos exortássemos a nós próprios, entendendo que a salvação não é simples. No sentido em que a salvação implica ação. Esta semana, por um acaso, com o Marcelo, ele lembrou-me de uma pessoa que eu tenho grande estima. Quando eu era criança, o nome dele era Pastor Manuel. Um homem muito simples. Mas ele disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Eu não posso ser um cristão salvo, sentado e satisfeito. Um cristão aquece bancos. Não posso ser. Alguém que está salvo, sentado e estou satisfeito com a minha condição. Epa, já está o meu seguro de vida, já estou aqui animado. O pastor disse que agora vou passar por provações, mas que isso é bom, então estou tranquilo. Não, irmãos, a nossa salvação também implica ação. E nós vemos isto no trecho tanto do capítulo do versículo 13 até ao final do capítulo. Nós vemos no 13 que diz, portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, Pedro diz, olha, já entenderam estas coisas que eu disse agora há pouco, que nós chegamos agora à conclusão? Agora que entenderam isto, prontos para entrar em ação, tende autocontrolo, esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Então o salvo, ele tem que agir e na sua ação nós somos chamados a ter autocontrolo, domínio próprio e esperar inteiramente na graça que temos em Cristo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que enfrentando uma provação, a primeira coisa que eu devo fazer não é recorrer aos meus métodos antigos, como diz no versículo 14, olha, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhas em tempos passados na vossa ignorância. Na prática, o que é que isto quer dizer? Olha, estou a passar por uma provação. Antes eu não sabia lidar com este conceito de esperança, salvação, santificação. Então o que é que eu fazia? Antes o que é que eu fazia? Eu dependia do álcool ou sair à noite para restabelecer a minha confiança. Era aquilo que eu fazia, independentemente se isso significaria um vício ou um comportamento indigno. Na minha vida passada, porque eu não entendia o conceito de esperança, de santificação, de salvação, eu dependia de fármacos. Fármacos eram a minha única esperança de uma boa noite de sono ou o controle da minha ansiedade. Independentemente se substituíam a oração, a leitura da palavra de Deus. Eu precisava ir urgentemente abrir o meu coração com mais alguém. Independentemente se isto levava ou não à murmuração. Eu isolava-me e não me dava com ninguém para ter paz, independentemente se isso se traduziria na desobediência ao mandato de congregar. Eu isolava-me. Eu resolvia problemas assim e o amar o próximo ficava em secundário. Eu mentia, independentemente se mentir ou não era pecado. Mas eu estava numa situação de aperto, estava numa provação e a mentira era a solução. Eu era violento, porque isso fortalecia o meu poder, independentemente se eu feria a outros. Eu ofendia, contanto que eu não fosse humilhado. Não tenho problemas em ofender, contanto que eu não fosse humilhado, sem respeitar como trato aquele a quem Deus ama. Tu podes pensar na tua própria lista de coisas que tu farias em vida passada para resolver os teus problemas, para atravessares uma provação, para te acalmares, para sentires satisfação.
Tu podes pensar naquilo que tu farias se não tivesse o Espírito Santo a habitar em ti. Nós não devemos agir como a nossa antiga natureza de gentio, mas sim devemos ser santos em todo o nosso procedimento, pois aquele que nos chamou é santo. Pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. E daí um salvo agir com domínio próprio. Chegar na provação e pensar, não, olha, deixa-me controlar as minhas emoções, as minhas provações, elas não me controlam. Eu devo agir com paciência e confiança na graça de Deus. Eu não preciso estar desesperado. Eu confio em Deus, mas eu tenho que ajudar Deus, porque Deus precisa da minha ajuda. Não, eu posso ter paciência e confiança na graça de Deus. Eu devo sempre agir com preocupação de ser santo. Agora nós somos chamados a controlar os nossos impulsos e as vontades do velho homem, exercer domínio próprio, sermos pacientes, esperando que Deus e a sua graça não falham. Deus fará justiça por ti após seres injustiçado. Estás a passar por uma provação? Não te preocupes, porque Deus formará um caráter melhor em ti após cometeres um erro e passares pela sua disciplina. Deus será a tua paz no meio de um conflito. Deus será o teu confidente, não precisas de murmurar. Deus mostrará a verdade após mentirem contra ti. Deus restaurará a tua confiança após a humilhação. Preocupa-te em não pagares o mal com o mal, mas manteres a mesma fé em que Cristo te salvou e Ele há de solucionar a tua situação. Mantém o autocontrole, o domínio próprio. Aquele que age fazendo bem é inimigo do mal e amigo de Deus. Mantém-te firme, meu amigo, e Deus se mostrará o teu melhor amigo. Especificamente falando do trato um para com o outro, se eu sou filho de Deus e acredito que Deus não faz discriminações de pessoas, Ele avalia e julga conforme as obras de cada um, enquanto eu sou forasteiro aqui na terra, eu devo lembrar-me que Deus pagou um alto preço para que fôssemos comprados. Eu gostava aqui de que pudéssemos pensar um pouco. Eu, particularmente, eu não me considero uma pessoa violenta. Eu gostava de parecer assim um pouco mais mau, mais perigoso. Não sei. Mas a verdade é que eu só tenho tamanho. É a minha verdade. Até que algum dia alguém toque na Sílvia. Epa, aí a coisa vai ficar perigosa. E eu acho que todos os homens pensamos da mesma maneira. Conforme a nossa esposa, conforme os nossos filhos. No secundário, como é que alguém começava uma luta? Podia haver os empurrões, podia ser o que fosse, estavam cara a cara. Mas a luta só começava quando alguém dizia que a mãe do outro, aí é que a luta começava. A verdade é que se entrasse aqui alguém hoje para fazer mal a alguém que nós amamos, algum filho, alguma mãe, todos os homens da igreja aqui iam presos. E a legislação portuguesa ia ter que mudar porque a pena máxima aqui que existe de momento não seria o suficiente para apaziguar a situação em que nós deixaríamos o sujeito. Gostamos de pensar assim, porque amamos a pessoa. Deus não nos ama? Por que então temos uma vontade enorme para tratarmos com desdém aqueles a quem Deus ama? Porquê? E eu penso isto para mim mesmo. Porquê que não amamos aquele a quem Deus ama? Esta comunidade tinha de enfrentar também isto. Pedro estava a fazer um esforço em utilizar termos judeus para que também pudessem ser incluídos os gentios e que esta comunidade pudesse andar junta. E ele chama a atenção, olha, no versículo 18, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Nós aqui temos um chamado à humildade, porque muitas vezes é pregado que nós somos o bem mais precioso de Deus, que nós realmente somos a sua joia. O nosso resgate não foi barato, não. Custou o sangue de Cristo, mas por favor, desce do teu cavalo branco, desce dessa nuvem em que estás, porque tu não és tão especial que tenhas valido a pena o sacrifício. Na verdade, tu foste um investimento muito fraco. E quando eu digo tu, estou-me a incluir. Se calhar eu sou o primeiro da lista, não sei.
Mas o preço não foi pago porque era um bom negócio salvar-nos. Não era. Nós não merecíamos o seu sacrifício. Então, foge da teologia ou das músicas que dizem que tu és tão valioso para Deus, porque este pensamento de tu achares que és tão precioso vai roubar a tua alegria quando estiveres a passar na provação. Porque tu vais andar no vale da sombra da morte e tu vais achar que tu tens a tua própria luz, afinal, tu és o tesouro, tu és o diamante, tu vais brilhar, vais derreter todos os cadáveres que estão lá no meio, se tu achares que és assim tão precioso. E tu esqueces que tu não tens luz própria. Aquele que te guia no vale da sombra da morte, aquele que realmente te dá a confiança, é Deus. Fomos resgatados não pelo nosso valor, mas porque Deus decidiu amar-nos e pagar esse preço. Então não te atribuas tanto crédito na obra da tua salvação. Como nós mencionamos antes, nós nem sabemos, nós nem conseguimos entender porque é que fomos salvos. Nem conseguimos perceber o porquê. Apenas sabemos que Deus sabia antes mesmo de termos sido criados e que fomos salvos. Então, irmãos, nos últimos versículos, no 22 até o 25, diz: assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Porque toda a pessoa é como relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa foi a palavra que vos foi evangelizada. Então nós agora, humilhados, com uma vida purificada, demonstrada pela obediência à verdade, no meio da provação, isto nos tem que levar ao amor fraternal sem fingimentos. Isto tem de nos levar a amar uns aos outros de coração. Irmãos, se acham que agora estamos... olha, agora acho que estou a crescer espiritualmente, acho que estou a aprender uma e outra coisa, sinto-me alimentado. Olha, a semente que está a dar fruto em nós não é fruto de alguma atividade que hoje é feita e que amanhã é esquecida, não é fruto de uma vibe, mas aquilo que realmente dá fruto é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Todos nós somos como relva, mas muitas vezes agimos como... eu tenho que agir de maneira que façam uma estátua em meu nome. Nós não queremos saber de estátuas. A nossa vida passa como uma relva que é cortada, é seca, passou, ninguém se lembrou da relva. Aquilo que permanece é a palavra de Deus. Isso é aquilo que nos foi pregado, isso é aquilo que nos trouxe aqui e é aquilo para o qual a nossa igreja deve lutar, para que a pregação da palavra continue. Não no eu, mas na propagação da palavra de Deus. Eu gostava que nós pudéssemos estar a refletir naquilo que vimos no dia de hoje. Nós entendemos que realmente a vida após a morte é um privilégio que nem todos têm. Nós também entendemos que a salvação é útil agora. E eu posso caminhar e saber que sou salvo e que isto tem implicações na minha vida e que isto implica também ações. Mas eu gostava que nós pudéssemos tirar agora 4 minutos, antes de que a equipa de louvor passe aqui, e que nós possamos fazer o seguinte. Cada um de nós possa ler 3 versículos, ok? 1 Pedro 2, 1, 2 e 3. Cada um lê em silêncio no seu banco. Se não tens uma Bíblia, por favor, a pessoa que está do lado partilhe para que todos possam acompanhar. E uma vez que leste, anota aquilo que esta passagem está-te a chamar para que tu faças, para que apliques na tua vida. E não é uma aplicação de devo crer mais em Deus. Não, tem que ser uma coisa prática. O que é que tu vais fazer esta semana para que realmente comeces a colocar a tua salvação em prática? E para garantir que estás a ser vigiado, partilha isto via WhatsApp com o teu marido, a tua esposa ou com um amigo espiritual. Como é que tu vais aplicar este chamado que recebeste em 2 Pedro, 1 Pedro 2, 1 a 3. Eu vou pedir ao grupo de louvor, se ao 12:05 puder terminar este culto com uma canção. 1 Pedro 2, 1 a 3.